Fala galera, bem-vindo de volta ao canal. Tô aqui com o podcast de hoje com o Douglas Baraúna, o cara que é uma referência absurda no audiovisual. Obrigado pela participação. Tô enrolado meu parceiro. com o microfone aí, Nada. mas seja muito bem-vindo. Você que tá aqui já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos tocar brasa. Cara, se apresenta aí, fala pra galera quem você é e vai tocando a partir daí. Primeiro, obrigado aí pelo convite. A gente tá acostumado a estar por trás das câmeras. Hoje aqui eu já participei até de um podcast um tempo atrás, falando também sobre profissão, trabalho, mas é bem estranho, né? É. Prazer estar aqui. Meu nome é Douglas Baraúna, o pessoal me conhece. Sou profissional do audiovisual, né? A gente faz de tudo um pouquinho. Mas assim, nomenclaturas, se tiver que fazer alguma, você faz o que hoje? Eu atuo principalmente hoje como diretor de imagem, faço corte de gravações, enfim, transmissões. Sou operador de câmera, que é como eu comecei. E também opero grua, camete, enfim, movimentos. A gente faz de tudo um pouquinho. É, justo. Audiovisual requer E também disso. faço muito direção técnica, né? É. De eventos, A gente, transmissões, né, o enfim. nosso principal trabalho veio Isso, a partir daí. Mas hoje, se tivesse que pegar os últimos, sei lá, 3, 4 meses, você fez mais o que? Direção? Eu atuo principalmente hoje como diretor de imagem. Diretor de imagem, ele teve que é o corte. Isso, Pra quem não faço sabe, o corte. diretor de imagem, explica pra galera. É o que cara vai que pro ar. seleciona as câmeras que vão pro ar numa transmissão Tem ao 12, vivo. 15 câmeras, uma você que gravação fica. de DVD que às vezes tem 16 câmeras. É o cara que fica cortando as câmeras, selecionando as imagens. Não é tão simples como ele tá falando, você fica cortando. Eu sou um dos câmeras, na maioria das vezes, quando ele também faz direção de imagem, eu sei que, cara, não é tão simples como ficar cortando, não. O cara fica ali no teu ouvido, 3, 4, fecha não sei o que, vai não sei o que lá, gritaria do cacete, o cara não para. Tem que ter um pouquinho de coordenação. Coordenação, criatividade, porque você tá fazendo a criatividade tendo pro ar. É importante você entender a cabeça do cinegrafista para você poder fazer a direção de imagem. E tem que ter um sincronismo. Por isso que acontece muitas vezes do diretor de imagem ou ter uma equipe que sempre trabalha junto, porque todo mundo já se entende, Confiança, dependendo do né, cara? trabalho, enfim, Mas tem que ter um pouquinho de coordenação, um pouquinho de controle, calma, porque você tem que lidar, dependendo do evento, com muitas câmeras, são muitas pessoas ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não são só câmeras, às vezes é conteúdo de arte, de gráfico, caracteres que você tem que inserir, rodar um vídeo, um VT, enfim. Um pouquinho de cada. Mas é basicamente isso. Tintim, né? Tintim, vamos bater um papo aqui bom. descontraído. Pra galera que me Hidratação é pergunta importante. por que eu faço podcast nessa dinâmica, é por isso. Por exemplo, eu não sou fã, eu não gosto do podcast que é com uma mesa na frente. Aham. Eu acho isso uma barreira muito visual, assim. Parece Sim. que o cara não tá falando a verdade, porque não é um bate-papo. Se alguém te chama pra ir na tua casa, vou fazer uma resenha. Você sentou na mesa de Trocar uma jantar? ideia, é isso aí. Senta Senta no na sofá, sala, pega aqui o negócio, cruza as pernas. E aí, como é que tá? Tu Exatamente. aperta a mão, tu Fazer esbarra, um podcast tu joga numa coisa. mesa de bar, de repente, qualquer dia é bom, né? Boa, gostei. Mas não a mesa. Vamos tirar Não, a a mesa. mesa que eu digo num bar, né? Na Pode ser. praia, na cadeira de praia. Eu acho, Se eu acho a chover, mesa ferrou, uma né? barreira. Eu acho a mesa uma barreira. Então, assim, eu Sim, gosto dessa sim, dinâmica sim, de Sim, de fica ser mais despojado, mais à despojado, vontade. se larga Mais e tal. natural, uma troca de ideia. Eu prefiro. Mas voltando, a gente tá falando sobre direção de imagem, que não é uma Sim. coisa simples. Ele acabou de falar que depende de um monte de outras coisas, além de cortar e tudo mais, dinâmica. Mas vamos entrar um pouco sobre os trabalhos, como que eu conheci o Douglas, né? Eu conheci o Douglas em 2020, mas a gente começou a trabalhar mesmo, né, mais próximo em O 2021. primeiro trabalho grande foi 2021, né? 2021, que foi uma convenção que a gente fez pra GSK, que hoje em dia é Helium, mas até então era GSK, trocou de nome e tal. E qual que foi a parada? Veio a pandemia, eles já faziam convenções como, sei lá, Coca-Cola, L'Oréal, todas essas empresas fazem convenções, né, anualmente. E veio a pandemia, falei, cara, não tem mais como juntar 600, 800 pessoas num lugar e tudo mais. Aquilo já tinha ido por água abaixo. E eles vieram assim, Léo, eu gostei desse cliente aqui que fez uma transmissão assim assada, como se fosse um programa de televisão, tipo vai que cola e tal. Eu falei, cara, conheço essa galera. Sei quem são, já tinha trabalhado com o Douglas antes, e eu falei, juntou o útil ao agradável. Eu falei, dali eu sei que a entrega é a altura. Chamei o Douglas pra conversar, não foi como contratado nem nada. Falei, Douglas, vem pro projeto, você é meu sócio do projeto, porque até então eu não entendia as coisas direito, tinha feito lives muito pequenas, Sim. dessa magnitude. A gente vai falar um pouco mais sobre a live especificamente. Dessa magnitude eu nunca tinha feito algo parecido e o cara mandava muito. Então eu falei, Douglas, vamos trocar uma ideia, vamos entregar, é assim, assim, assado, complexo para um cacete. Era bem complexo. Era bem não complexo. Era simples de se fazer. Não era uma convenção comum.
Até por causa da pandemia que veio aí em 2020, muita coisa mudou. Acabou a questão de eventos presenciais, né? Então, assim, tinha que fazer tudo online. E aí a empresa teve uma ideia boa, teve algumas referências, que era fazer uma convenção online com uma pegada de um programa de TV. Sim. E foram uns 5 dias, eu acho, de transmissão. Foram né? 5 dias ao vivo. Isso. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta ao vivo. Fora pré-produção, ensaios, Anterior, gravações né? em off, né? Antes, o sábado e domingo foi de gravações, porque tinha show do Melim, não sei o que lá, os caras não tinham agenda. Isso. A gente gravou algumas coisas no sábado e domingo e a gente começou a montar na terça-feira anterior. Então foi terça, foi quarta, dias quinta de montagem, e sexta isso. de montagem. 3 de ensaio, Sábado, né? teve um ensaio também. Acho que foi na sexta, foi ensaio. Acho que foi 2 semanas direto, Cara, assim, praticamente. Pegadíssima, responsabilidade muito grande. A gente tinha, eu lembro até hoje, eram 53 pessoas sob o nosso comando ali. Entre câmeras, assistentes. É porque, assim, a gente fez tudo, né, na convenção. Toda a parte técnica ali de produção, a gente fez. A gente fez cenografia, que era uma agência que fez cenografia. Tinha uma agência que estava trabalhando junto com a gente, só que estava dividida as funções. A cenografia só que não era nossa, a parte de parte técnica, assim, dizendo. Mas iluminação era nossa, áudio era nosso, captação de imagem, transmissão, internet. Tudo. Câmeras. Caracteres, vídeos auxiliares da convenção a gente tinha gravado. Isso, os vídeos em off. E toda a direção técnica ali, execução técnica também era nossa. E assim, eu acho que o diferencial dessa convenção, porque a GSK não é uma empresa de um produto, são várias empresas dentro de uma empresa. Então cada dia tinha um foco, tinha um roteiro, tu tinha que ajustar o roteiro para o cenário, para a estrutura que a gente tinha. Porém, cada marca tem uma cabeça, tem um marketing, e tu tem que ter esse jogo de cintura de lidar com todas essas marcas entregando o mesmo produto com a mesma qualidade, que tu não pode entregar um Corega aqui em cima e um Eno aqui embaixo. Tem que estar todo mundo igual. Não, e assim, a gente teve o Fábio Porchat como o MC, né? Mestre de cerimônias, o cara é sensacional. Assim, depois eu conto um parênteses dele lendo o roteiro. Mas que chegou pra gente e falou assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui na Globo é difícil ter. Sim, a nível de complexidade. Nós trouxemos. Porque assim, não vai que cola, querendo ou não, é um roteiro, acabou. A gente tinha um roteiro na segunda, um roteiro totalmente diferente pra uma outra marca, com uma outra pegada. E eles fazem todo dia aquilo ali, no vai que cola, ou seja a Praça Nossa, o que for. Todo dia eles estão fazendo a mesma coisa. E são artistas. No nosso, a gente tinha um MC que era Fábio Porchat. Mas toda a empresa não é artista. Todos os funcionários da empresa com vida normal. Gerente, coordenador, estagiário. Exatamente. Eles apresentavam também. Exatamente. Encenavam. Todo mundo sabe que isso aqui é gravado, então o Pedro deve estar colocando as imagens aí de... Bota a imagem aí, Pedro. E aí a galera tá conseguindo ter uma dimensão mais ou menos. Então assim, foi muito complexo, muito complexo. Acho que foi o trabalho que eu mais aprendi na vida, assim, na porrada, pra aprender... Pela responsabilidade, eu acho que era uma responsabilidade muito grande, tá falando de uma convenção que beira milhões. Sim. Equipe, né, eu fiz lá, a direção geral ali, uma parte criativa, você fez mais a parte técnica e também criativa. Tinha muita gente pra coordenar, a responsabilidade era grande, a exigência do cliente é muito grande. Sim. Era a primeira vez que o cliente estava fazendo isso, a minha primeira vez, não a sua. A primeira vez também nessa linguagem pro cliente, era tudo novo pra eles. Então a gente tinha esse cara, a gente tem que entregar mais aqui. Eu lembro até das reuniões que a gente tinha, às vezes, com a direção da empresa, a gente passava dificuldades, a gente tentava alertar situações que poderiam acontecer, que aí pro cliente é fora do mundo dele. Ele tá acostumado Internet backup? Ele tá acostumado ele não sabe que precisa ter um teleprompter para poder ler um texto, entendeu? Então, assim... não era fácil, mas a gente tinha um diferencial que era uma equipe. A gente tinha uma equipe de verdade. A gente tinha a melhor empresa de iluminação, a gente tinha o melhor fornecedor de áudio, a gente tinha o melhor fornecedor de vídeo, a gente tinha equipe técnica de qualidade e todo mundo no mesmo foco, né? Pra entregar com qualidade. Enfim, foi bem legal fazer aquilo. Foi... assim, um parênteses, assim, pra galera que tá em casa, até mais um testemunho da minha parte, foi o seguinte. Eu sabia que eu tinha que entregar o melhor produto possível. Eu não podia desapontar, era a porta de entrada para o mercado audiovisual, fazer uma live desse tamanho absurda. O que eu pensei, na minha posição? Eu falei, cara, eu vou abrir mão de ficar rico, ganhar dinheiro pra caceta, e vou juntar os melhores.
Eu peguei, vou falar bem, eu peguei LPL, é a maior empresa de luz que tem na América Latina, que sai do mundo. E a gente teve a parceria do Césio, que abraçou a causa, né? Ele veio junto, ele se envolveu diretamente. O Césio, pra quem não conhece, é o maior diretor de fotografia que tem no Brasil. Da América Latina. O cara responsável pela iluminação do Rock in Rio, enfim. Ele trouxe a equipe dele, a melhor equipe que ele tem dentro da empresa dele. Ele abraçou melhor o projeto. Equipamento, ele abraçou, assinou a fotografia do evento. A gente tinha, né, uma equipe de áudio maravilhosa também, que super profissional, do Marcelinho e da Lang Brothers. Pô, trabalha muito tempo com eles, sei do capricho, do cuidado deles, porque pro cliente faz diferença de como o técnico chega pra botar o microfone nele. Entendeu? O cuidado. E era essa a minha preocupação, porque eu falei, cara, é o meu primeiro, eu sei, esse é um dos meus maiores clientes, eu não posso desapontar, não posso perder o cliente por uma besteira. Sim. Então o que eu pensei? Falei, cara, eu vou trazer os melhores que eu possa pra poder entregar. Não é agora no momento de eu ganhar dinheiro, de eu ficar rico, nada do tipo. Até porque ninguém fica rico com um produto. Não, sim, mas a gente tem de falar de milhões, a gente fala, cara, enfim. Cara, eu vou juntar os melhores que eu possa pra poder entregar. E foi isso que eu fiz. Então, assim, foi uma estratégia minha. Sim. Deu super certo. Porque a gente fez no ano seguinte. E é o melhor que a gente tem. No mesmo ano teve uma segunda convenção, Exato. já vários orçamentos de outras empresas falando, cara, que virou referência, cara. Porque, na verdade, a referência da GSK não chegou nem aos pés do que a GSK executou. A gente entregou acima do que era referência. A gente virou maior. Referência. O evento da GSK foi muito maior do que a referência que eles tinham. Sim. Né? Então, assim, foi a primeira experiência juntos, né? Que foi super bacana. Depois veio lá uma convenção na casa, né? Que também foi uma bacana, convenção. Era uma variante da convenção do início do ano, né? Que era, acho que era Vidrados, alguma coisa assim. E aí teve em setembro uma mini convenção pra update de marca e tal. Pra você ver, a gente mandou bem. Não, tem que ser eles. Vambora. Fizemos acontecer. Mas vamos falar sobre um pouco mais da parte técnica pra galera que tá em casa poder, né, entender, acompanhar e tudo mais, que é como é que foi a nossa gestão da parte de filmagem, de áudio, luz da primeira convenção. O Pedro tá botando as imagens aí, então a galera deve estar vendo. Caraca, tinha grua no meio do negócio, tinha uma trilho. Coisa, quando você me chamou, assim, eu fiz questão de ter a Finger com a gente lá na época, que já era um parceiro e você já conhecia e tudo mais, a gente conversou. Porque o Dedinho também se envolveu diretamente com a produção com a direção. Ele que fez a direção de imagem nesse produto. É difícil ter o Dedinho no evento. Sim, a agenda concorrida também dele. Pô, o cara é um monstro, enfim. Conhece por favor, vem aqui ao meu podcast, será uma honra recebê-lo. Que esse cara tem dinheiro. Ele é um monstro. Ele é diferenciado. E é um cara que me deu muita oportunidade também, enfim, que me ensinou muito. E ele fez a parte de... Ele dirigiu, ele fez a parte de corte. Nós trabalhamos com 8 câmeras, né? Lá tinha grua, tinha trilho, enfim, era muita gente ao mesmo tempo. Tinham cenários diferentes, né? As coisas eram mutáveis. Cara, dia tava num lugar, tinha uma churrasqueira, tinha uma sala em anexo, que era do Felipe Mulan, que ele trazia as coisas como se fosse uma Maju do tempo. Ele entrava do nada, deu super certo ele com o Fábio Porchat. E o lance de você ter pessoas sérias, comprometidas, porque eu lembro que, assim, o que é natural, em qualquer produção desse tamanho, você tem previsto você ter mudanças de véspera. Da noite pro dia chega conteúdo novo e a gente recebia vídeos novos que tinham que ser ingestado pra poder rodar no mesmo dia. Minha querida, você já mexeu no VMix? Aí vem a gerente, que é isso? Ela não tinha noção. Senta aqui. Olha só, então, aqui tá tudo montadinho na ordem. Você vem agora com 3 vídeos novos e não sei o quê. E assim, a gente virava à noite, às vezes. Tinha equipe que virava à noite. Exatamente. Não, a gente teve o Rodrigo que ficou virando noite editando o vídeo pra poder ingestar. Porque o vídeo não tava vindo no formato certo, porque uma outra agência entregou com aquelas... Formato errado, o vídeo fora, desmontado, enfim. A gente tinha que editar e a gente tinha uma equipe, cada um na sua função e comprometido a entregar, né? A não falhar. Voltando mais à parte técnica, acho que é legal do ensinamento pra galera, porque é o que chama a atenção. Quando as pessoas olham a estrutura, falam, caraca, isso aqui dá trabalho. Então assim, a gente, como você falou, a gente tinha 8 câmeras, a gente tinha uma grua dentro, pra vocês entenderem, né, a gente não tava dentro de um... não era um estúdio. Não era um estúdio. Era uma sala de era uma sala de convenção de hotel. Era no Hilton da... Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Que eles juntaram várias salas, abriram e tal, a gente teve que transformar o espaço. Isso também foi uma coisa que deu muito trabalho pra gente, porque a gente tinha que se adaptar à rotina do hotel. Uma coisa é eu estar dentro de um estúdio com uma estrutura pronta pra receber um programa de TV, todo o equipamento, toda a equipe, né? Outra coisa é você estar dentro de um hotel 5 estrelas, de frente pro mar,
cheio de turistas e a Passando, caminhão de coisa descarregando, tem horário, não pode isso. Eu lembro que o Rondinelli... Não pode um monte de coisa. Que é o Rondinelli do gerador, que ele passou de cabo, porque ficou longe pra caramba o gerador. Metros, quase. Não, era mais de 300 metros. Sendo que eram 3 geradores mais backup. Então imagina a quantidade de cabos. E quando tu tem distância, tu perde potência. Ele sofreu lá pra poder, mas entregou também. Outro parceirão nosso. Sempre. Então, assim, foi também uma coisa que dificultou muita gente a gente estar trabalhando dentro do hotel. Sim, teve muito Na não sequência, pode. Na outra convenção de 2022, a gente conseguiu levar para dentro de um estúdio, ficou muito mais confortável de trabalhar. Muito. A gente, né, domina a questão de estúdio, sabe o que pode, o que não pode, já tem a parceria com o cara do estúdio de outros projetos, então foi uma mão e dentro de uma produção com praticamente 60 pessoas trabalhando, a gente tem que estar se preocupando com tudo. Que é desde a entrega ao que o técnico vai comer. Não é simplesmente botar uma equipe lá trabalhando 12 horas por dia e não ter uma alimentação. Eu lembro da gente, semanas antes, tentando fechar a questão de alimentação, a gente rodando restaurante na Barra para ver quem poderia ceder, né, o espaço, fazer um pacote. E a gente botou todo mundo para comer num restaurante de frente pro mar. É porque tinha assim, eu tava lidando... Dá um gole pra desentupir isso aí. Tá. Eu lidei mais com essa parte de negociação, que foi o seguinte. Comer no hotel, a comida do hotel era um restaurante caríssimo. Chefe e tal, não sei o que e tal. Você botar 70, 80 pessoas pra comer na tua equipe, imagina um custo de 150 reais por pessoa. Muda. Era, sei lá, quantos mil reais. Cara, a gente tem que ter uma outra questão aí. Catering, o hotel não permitia. Exato. Não podia entrar com comida de do fora. lado de fora. Caraca, fudeu. Tu não podia contratar uma quentinha e entrar com a quentinha comer no hotel. E não tem como botar 60 pessoas que sentar na calçada debaixo de um sol de 40 graus, fevereiro, Rio de Janeiro, comendo quentinha na rua. Não dá. É impossível. E a gente foi rodando, a gente rodou ali uns restaurantes mais próximos do hotel, negociamos um valor. Exato. No final das contas, todo mundo comeu muito melhor que no hotel. Os caras não era chorizo, era Os caras não acreditavam, né? Comendo picanha, carne na brasa, galeta. Pô, era comida de Eu lembro dos carregadores perguntando, Marona, a gente vai comer junto? Claro, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todos os projetos, pelo menos os meus, é todo mundo tratado igual, não tem essa. Não, isso aí isso é de lei. Eu vim de baixo. Na verdade, eu não comecei como cinegrafista, eu comecei como assistente de câmera, eu puxava cabo. Então, assim, eu brigo pelo meu povo, porque eu sou peão também, e eu sou peão até hoje. Porque eu não sou empresa, eu não sou uma produtora, eu não sou uma agência. Lógico, eu tenho meu CNPJ que eu tenho que pagar os meus impostos aí, mas... Eu sou uma pessoa que trabalho e trabalho com vários... Eu tenho vários parceiros, enfim. Então, assim, eu tenho que brigar pelos nossos, porque amanhã pode ser outro brigando por mim, né? Claro, a gente já passou por aquela situação. Exatamente. A gente sabe que como que é estar ali. Então, mas isso é uma coisa que tá mudando, eu acho. Que tá mais, cada dia que passa, mais a gente tem nivelado e tem... Sim, trazendo essa galera mais pra próximo de tudo. Sim. Mas, enfim, aí tem... Enfim, tivemos essas câmeras. Quais foram as câmeras que a gente utilizou? Nós trabalhamos com as Sony FS7 4K. Tinha kits de lente lá, lente pra cá. Cada câmera tinha um enquadramento diferente, tinha uma necessidade de enquadramento. Tinha diálogos, cruzava. Exato, eram 8 FS7. Isso. Aí tinha um trilho eletrônico e tinha uma grua de 7 metros ainda, também uma grua eletrônica. Tinha uma grua de 25 metros. Não, 25 não, cara. 25 tinha 6 metros de pé direito lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa essa porra aí, não edita não. 25 metros era o tamanho da sala. Tinha uma grua de 6 metros. Enfim, falei merda. Mas, enfim, tinha grua, tinha trilho, tinha, assim, pacote completo pra gente entregar. Era um programa de TV, de verdade, acontecendo ali ao vivo. Se eu for puxar a lista de equipamento de luxo que o Césio botou lá, era bizarro. Era muita coisa. Muita coisa. O hotel se assustou, já tava preocupado se aguentar a estrutura, suportar tudo. Enfim, foi feito de verdade, né? Foi como o Pochá chegou lá e olhou, caramba, nem a Globo tem isso tudo. Nem a Globo tem... Foi isso, nem a Globo tem isso tudo, nem eles entregam dessa forma. O pessoal ficou encantado. Os artistas, né, que participaram, teve um show da Amanda Melim, enfim, ficou muito bem feito, foi bem bacana pela primeira experiência, né, de um grande evento junto. A gente já tinha feito outras coisas, mas não um evento do tamanho desse, né, e juntos. Foi bem legal. Bom, o assunto já se prolongou pra caceta aqui e tal, vamos falar um pouco sobre
Filmmaking. Já que fica polêmico esse cara, quer me arrumar processo. Não é, porque esse cara aqui, pra quem não sabe, lá nesse outro... Pra quem não sabe, esse cara aqui lá no outro podcast dele criou uma polêmica que tem que aproveitar, que é o seguinte... Você falou um pouco sobre o filmmaking de hoje em dia, e eu tento até eu concordo com algumas coisas, mas vamos trazer pra galera, né? Que é o seguinte, o filmmaker, e eu concordo, tá? O filmmaker hoje em dia tem muito essa parada de ego. Eu sou filmmaker. Mas o ego, Léo, vou te falar, o ego melhorou muito no meio. Independente se é filmmaker, se é cinegrafista, se é assistente, enfim. Hoje em dia tá muito melhor. Tem o ego, vai sempre ter, independente do nome que seja. Independente do nome que seja. Assim, pelo menos eu não sou dono da verdade, enfim, não conheço tudo, não domino tudo, não quero ser arrogante. Mas o meu modo de ver, de modo geral, o que tá acontecendo, já tá melhorando isso, que eu acho que com a pandemia cresceu muito a questão da live, do stream e enfim, isso, e como o equipamento hoje tem mais fácil acesso, Sim. Hoje em dia o cara, às vezes... Não tô julgando ninguém. Às vezes o cara mora com os pais, não precisa pagar uma conta de luz, não precisa pagar uma conta d'água, um aluguel, enfim. E ele consegue parcelar uma câmera aí de 20 mil em 10 vezes. E ele vai trabalhando e ele paga o equipamento dele, enfim. E o filmmaker basicamente é o cara que faz vídeo, foto, edita, faz de tudo um pouco, né? É os caras que ficam andando com gimbal na frente de outras câmeras. Mas, assim, qual o grande problema, cara? Eu acho que tudo na vida, independente de profissão, você tem que ter uma referência. E você tem que aprender, você tem que ter uma escola. Ninguém vira um grande advogado da noite pro dia. Sim. Ou assistindo vídeo no YouTube. O que tá acontecendo é isso. Tem muita gente aprendendo no YouTube ou no Instagram e compra o equipamento. Hoje em dia tu tem tutorial para você aprender a mexer em equipamento e você aprende. Você vira cinegrafista, você vira editor de vídeo, você vira seja lá o que for. O que a gente precisa é ter referências para poder a gente saber ter postura num set de gravação, você ter educação a lidar com outros profissionais, entender que você não é só o teu produto que importa, né? Muitas vezes dentro de uma produção existe produto mais importante sim do que o outro, existe uma entrega mais importante do que a outra, mas mesmo assim a gente pode ter um pouquinho de educação, um pouquinho de... Mas isso sempre existiu. Tu saía pra fazer uma matéria na rua, sei lá, pra entrevistar um artista na rua, via um fotógrafo, entrava na tua frente, aí tu tinha que dar uma cotoveladinha de leve pra empurrar ele e vambora. A gente vai no empurra. Mas assim, o filmmaker eu acho que popularizou, né? A coisa do filmmaker, virou moda. Eu acho que o filmmaker de hoje em dia é o novo DJ dos anos 90, 2000. Isso aí, todo mundo era DJ. O cara comprava um pendrive, um laptop e fazia festa. É isso hoje aí. Em dia, o cara compra uma câmera que faz tudo no automático e eu sou filmmaker. Que é bonito, às vezes tá perto de artista, é glamour, né? É legal, é bacana. E o grande problema, na minha opinião, é esse. É a questão da postura no set de gravação, ou onde seja. Aí um parêntese, porque eu acho que alguns têm essa questão do ego. Sou filmmaker, eu entro na frente porque o meu produto é mais importante, porque não sei o quê. Porque às eu vezes, acho que tem um pouco disso. É porque acontece às vezes, por exemplo, tu tá num show, num festival. Tu tem às vezes uma transmissão pra televisão e tu tem ali o artista X cantando. E às vezes o artista X... ele contrata um cinegrafista, um filmmaker, um fotógrafo para fazer um produto particular para ele, dentro desse festival. E o cara esquece que tá acontecendo muita coisa em volta disso tudo. Tá ao vivo no Multishow, querido. Exato. O teu views que vai pro jogo. E o cara cruza o palco e não quer saber se tem mais 16 câmeras fazendo essa transmissão para televisão, ou que tá pagando às vezes uma fortuna pro artista que tá pagando a ele. Eu não tô falando mal do filmmaker, nem falando mal do cinegrafista. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. É porque eu já estive nos duas posições. Então, assim, eu só consegui enxergar esse lado quando eu estive Eu não posso dizer que eu sou filmmaker, eu acho que o filmmaker faz de tudo um pouco e eu não edito, por exemplo. Mas eu gravo, faço fotos se precisar, enfim. Então, assim, é mais esse lance de ter o respeito. Outra coisa que pega muito e veio com a facilidade o acesso ao equipamento é a questão do preço. Eu acho que você taxar valor, você criar uma tabela de preço, isso não existe. Cada um sabe quanto que cobra e foda-se. Só que eu acho que as pessoas precisam se valorizar. Isso é um problema.
Porque às vezes, foi uma coisa que eu falei num outro podcast que eu participei, às vezes você investe um dinheiro numa câmera que custa 50 mil reais, você tá com uma lente que às vezes é mais cara do que a câmera, tá com um kit de microfones, enfim, às vezes você tá com 200 mil pra fazer um trabalho que tu tá cobrando R$1.000. Que na verdade você... Prostituição. Exato. Que na verdade era pra tu cobrar às vezes 3 vezes aquele valor. Sim. Entendeu? E o cliente, tem cliente pra tudo. Tem cliente que paga, que o cara quer o preço, o mais barato. Como é que é é Fael, né? O Quentão? Quentão é o Fael, né? Do Instagram? Já viu falar? Não conheço. Pô, o cara tem crescido muito nas redes sociais. Gente boa pra caramba. Acho que é Fael o nome dele. E aí ele é... Cadê? É isso mesmo, Fael Diogo. Ele fala isso, que hoje em dia, assim, o filmmaker não sabe quanto cobrar, quentão paga. Ah, sim. A diária, quentão. Sim, é porque às vezes o cara, ele não tem uma referência de mercado, ele não tem responsabilidade, não tô dizendo que são todos, tá? Eu conheço filmmaker super profissional, super talentoso, enfim, o Leonardo tá aqui, ó. Mas assim, eu acho que é isso, é a gente saber se portar e a gente ter referência, a gente aprender com pessoas que já conhecem, que já sabem fazer o negócio, enfim. Eu fiz um curso de televisão com 15 anos de idade, né? Aprender a operar câmera. Mas eu já tinha referências antes de eu fazer o curso, porque eu assistia, eu comecei... A minha história eu comecei dentro de uma igreja, que sempre o pastor Silas Malafaia sempre teve programa de televisão, e ele sempre fez bem feito, ele sempre prezou por qualidade. Então, na igreja dele, sempre teve uma iluminação cênica bacana pra televisão, sempre usou uma unidade móvel, enfim, sempre usou uma estrutura bacana. E eu, molequinho, vi os caras passando com câmera, achava maneiro pra caramba, né? Eu sempre gostei disso. Então, assim, quando eu cresci, tive muita influência do meu irmão mais velho, Davi, que ele começou a trabalhar com iluminação dentro da igreja e eu fazia junto com ele. Maneiro. Eu comecei, na verdade, fazendo iluminação com ele. O cara não sabe se começou como câmera, aí depois ele foi carregador de cabo. Mas agora luz. Uma coisa bacana de igreja é que a igreja, ela te abre portas. Por quê? Principalmente essa igreja que eu comecei, ela sempre fez eventos. Então tinha um grupo da juventude, dos jovens, era um grupo atuante que sempre fazia evento, fazia chamado Ar Livre, que era um culto fora da igreja. Tu ia pra uma praça, aí tu levava equipamento de som da igreja, montava lá na hora, montava o instrumento, aí tu levava uns canhões de iluminação, botava lá, então tu se virava e fazia de tudo um pouco. Sim. Hoje em dia a coisa tá melhor. Entendeu? Mas na minha época, a gente... Sabe o que a gente fazia pra arrumar... Pra fazer evento? A gente fazia um festival no período de festa junina chamado Festa Jesuína, que era a festa junina de Jesus. Só que a gente fazia com uma estrutura de palco, de iluminação. Sabe o que a gente fazia? A gente batia na porta do cara que vende janela de alumínio ali. Irmão, quer patrocinar a festa? Quero. Tem R$500? Tem. Vou botar tua marca no banner lá. Aí pegava 500 de um, aí tinha a marca de autoescola ali do bairro, a gente desde pegava, novo empreendendo. Sempre fazendo negócios. Então assim a gente aprendeu primeiro a dar valor ao trabalho, saber que tudo tem um custo, tudo tem um preço. Tinha que pegar um palco, precisava de um palco. A gente arrumava um cara que emprestava um palco, só que a gente tinha que pegar. Então a gente ia lá, carregava o caminhão, arrumava iluminação com preço também legal, mas tinha que carregar, tinha que montar, acabava a festa, tava todo mundo indo embora, a gente tava lá enrolando o cabo. Então assim, eu aprendi muito nisso, aprendi a produzir, entendeu? Aprendi a coordenar pessoas, fui muito coordenado por pessoas talentosas, boas. Então eu aprendi muito dentro da igreja. E aí eu, com 15 anos, procurei um curso. Tinha um curso na Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro, lá na Presidente Vargas. Eu já trabalhava com um tio meu, trabalhava mesmo como office boy. Meu tio Samuel, ele tinha uma corretora de seguros, e aí eu comecei a trabalhar com ele. Ele me liberava nos horários que tinha um curso para eu ir fazer o curso e depois ia trabalhar como office boy. Depois que eu me formei nesse curso, juntou uns amigos dentro da igreja e aí montamos uma produtora. Na época vendia muito DVD de pregação. E aí montamos uma produtora para gravar pastores. Pregação, vamos vender DVD de pregação. O que a gente fazia? Cobrava um preço bacana para gravar. A gente ia no culto, gravava, levava as câmeras, a gente alugava câmeras.
E a gente depois comprou gravadores de DVDs e a gente fazia tudo. A gente gravava a pregação, a gente editava, tinha um editor dentro da equipe, tinha o pessoal da gráfica, que era um escritório sem ar-condicionado. Ou seja, ele acabou de falar que não tem uma produtora, mas já teve uma produtora. Mas assim, era uma parceria. Na verdade, a produtora não era minha. Mas assim, tinha o Alexandre lá e o Esquerdo, que eram os donos da produtora, que eles investiram dinheiro. Mas a gente corria atrás, a gente levava o equipamento, gravava, depois tinha lá quem editava, o Ivan editava, e tinha o pessoal da gráfica, que era uma salinha minúscula, sem ar-condicionado, um calor infernal. Os caras duplicavam os DVDs ali, encapavam, imprimia a capa, metia um plástico e vendia. Ali mesmo. Tudo, o processo era tudo dentro da mesma sala. E aí os pastores compravam quantidade de DVD e assim a gente ia fazendo dinheiro, ia pagando, ia investindo, fomos investindo em equipamento, foi melhorando. Na época ainda era em SD, não tinha HD, a gente enquadrava em 4x3 ainda. Caraca. Então, assim... Parece que ele é velho, né? O coroa do audiovisual, tem 72 anos. Então é novo, pô. É a Marizia. Começou muito cedo, né? Porque eu comecei cedo. Comecei com 15 anos. E eu sempre andei com pessoas... Você tem 30 aí? Eu tô com 34 anos. Eu sempre andei com pessoas mais velhas, mais experientes, buscando conhecimento, referência. Eu era sempre o mais novo do grupo. E assim, lá na igreja eu comecei a aprender, aí surgiu a oportunidade, meu sonho era fazer parte do grupo, da equipe do Pastor Silas. Comecei fiz fazer parte da equipe, né? Gravo até hoje. E assim, eu fui aprendendo, fui conhecendo. Então, assim, eu tive uma escola, entendeu? E fui conhecendo pessoas de outras cidades, outros estados, fui fazendo contatos, e aí os eventos foram crescendo, outros tipos de trabalho, foi expandindo a coisa, foi fluindo. Mas eu tive referência, eu sei qual é a função de um assistente de câmera, eu sei qual é a função. Você já passou por todas as funções ali dentro Tudo de um set, dentro de... Exatamente. Né, seja na igreja, seja onde for, você passou por aquelas funções, você dá valor a cada uma daquelas funções, exatamente. você sabe como funciona. Eu acho que até tão importante quanto dar valor também, mas você é um cara que, ao meu ver, assim, porque a gente já trabalhou junto algumas vezes, você é um cara que entende tudo. Assim, tudo que pergunta pra ele, ele sabe. Tudo, de luz. Cara, aquela caveado, não sei o que, os cacetes, mas não aguenta. Mas como assim? Não sei o que, não sei aquela... A gente vai aprendendo com experiência. Você trabalhou com várias coisas. Mas assim, você já passou por várias situações. Tive escolas várias escolas diferentes que trazem essa bagagem pra você. Exatamente, E aí, falando um pouco sobre essa bagagem e tudo mais, vamos falar um pouco sobre... Que a gente tava falando agora sobre quanto cobrar, né? Porque assim, as pessoas hoje em dia não sabem quanto cobrar. Ah, quentão, que nem, né, o Fael fala lá, quentão paga. Mas, como que... Vamos tentar mostrar para as pessoas que estão em casa assistindo a gente, porque, tipo assim, quanto que eu vou cobrar? Não sei quanto que eu cobro. Eu recebo vários directs, tava ajudando um amigo meu, tem 2 semanas. Cara, eu vou fazer um trabalho assim, assado, que vão ser 4 finais de semana, e não sei o que, quanto é que eu cobro? Eu falei, cara, como é que é na sua cidade? Ele não era do Rio, ele era do interior de São Paulo. Pô, o cara deve pagar um pouco menos. Quanto você pagou no seu equipamento? Porque assim, as pessoas têm que entender que tem você, parte criativa, você, cabeça, braço, você acumulou de bagagem, tem o valor do seu equipamento que você pagou, tem uma depreciação, igual comprar um carro. Tu não vende o carro que tem 100 mil km rodado por um valor, você vende o mesmo carro com 50 mil km rodado com outro valor. Então tem a depreciação do equipamento, tem hora trabalhada. Eu sou um excelente editor, tem que cobrar mais nisso aqui do que o cara ali que não edita. Exatamente. Então você vai somando as coisas para poder chegar no... Eu acho que é importante entender o que é o projeto. Primeira coisa, o que é o projeto? Eu vou fazer um corporativo, um vídeo institucional. De qual marca? Qual é essa marca? A marca é uma marca de refrigerante, é uma Coca-Cola. Porra, Coca-Cola tu não pode cobrar pouco. Porque ela vende muito. Sim. Ela tem um alcance monstruoso. Parênteses. É exatamente isso. Qual alcance que vai ter o teu vídeo? Exatamente. Esse meu vídeo vai pra rede social... Vai rodar onde daqui do meu condomínio? Na televisão? Pra televisão? Pera aí, o cara tá pagando 3 milhões pra estar ali na televisão e quer pagar 5 mil. E o problema é que o que acontece, eu até entendo porque todo mundo precisa de um portfólio. Às vezes você ganha um pouquinho menos, como a gente conversou na questão da GSK... Às vezes você bota um precinho mais camarada. Não que a gente tenha deixado de cobrar o justo, que é um valor considerável, e foi um valor justo pela qualidade da entrega. Só que a gente tinha um preço diferenciado por causa da parceria que a gente tem com nossos fornecedores. Sim. Né? Nesse caso específico. Mas assim, você precisa saber qual é a marca, qual é o alcance da marca.
O que eu vou usar de equipamento? Aonde é essa gravação? O que eu preciso de estrutura? Aí, um outro parênteses. A gente tá aqui, todo mundo que me pede orçamento, eu falo isso. Onde vai ser, como é que vai ser, de cara que hora, né? Porque assim, querendo ou não, é um vídeo de 1 minuto. Tá, você dentro de um estúdio com o ar-condicionado ligado, eu vou estar sentadinho, bonitinho, comendo meu bicho. Ou eu vou estar me fudendo, correndo num sol de 40 graus no Rio de Janeiro, em Bangu, exatamente, com um gimbal na mão, mas atrás de uma criança. Calma, vamos pra nossa realidade. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente trabalha principalmente no Rio de Janeiro, faz fora também, mas principalmente Rio de Janeiro a gente não pode sair com um celular na mão que levam. Sim, imagina o Aí tu vai sair com equipamento que vale 3 carros no apartamento. Entendeu? Sem segurança. Eu tive uma experiência recentemente que eu fui gravar, era um depoimento para um institucional de uma marca, onde queriam que eu fosse para locais de risco. Eu falei, não vou. Esse local eu não vou. Chama outro e faz. Eu não vou. Ah, mas eu já fui lá entregar o produto e tal. Amigão, tu foi entregar o produto com um carro específico e eu tô indo com outro carro. Eu não conheço o local e eu tenho um equipamento aqui que, se for levado, custa X. Uhum. E se levar, quem vai arcar com prejuízo se não tiver um seguro equipamento? Sim. Aí eu perguntei, tu vai arcar? Se tu for arcar, faz o seguinte, deposita tantos mil na minha conta, a gente vai lá e grava. Se não acontecer nada, eu te devolvo o dinheiro. Porra, mas... Entendeu? Então a gente tem que se dar valor ao equipamento que a gente tem, porque a gente sabe que é difícil. Inclusive o filmmaker que mora com os pais, que não tem uma conta pra pagar, sofre pra pagar o equipamento, que não é barato, não é fácil. Não é qualquer um que consegue parcelar um equipamento de 30 mil, entendeu? Então não é simples. A gente sabe que às vezes o moleque rala pra caramba, mas ele cobra um precinho bacana pra poder atender a marca X e botar no portfólio dele. Ok, mas tu não pode ficar cobrando aquele X. Pra sempre. Pra sempre. Aí eu tava falando isso no último podcast. Sei que não viu ainda, tá num card por aqui assim. Bota aqui, que é o do Renan, que a gente falou sobre isso. Até onde vai essa questão de vou cobrar barato porque é meu portfólio. Chega, porra, já fiz 3, 4, meu nome já é requisitado, já me conhecem como aqui, pô, não dá mais pra cobrar barato. Sim. Não dá. Como qualquer marca. Tem que ter um limite. Porra, a partir de agora não dá. Ah, mas agora é o amigo do fulano que é a marca tal. Calma aí, não dá. Tu é o jogador de futebol, tu faz uma peneira e tu entra no time. Tu ganhou o primeiro campeonato na base, tu vai subir pro profissional, teu salário muda, filho. Sim. Tu vai continuar ganhando mesmo? Não vai. Então, assim, tu vai começar a jogar em outro time, tu tá vendendo outras marcas na camisa. E é a mesma coisa na nossa profissão. A gente tem que se dar o valor. Saber, porque existe parcerias, saber a hora de ceder, saber a hora de não ceder. O cara te dá trabalho um ano inteiro. Tem uma hora que o cara tem um produto que ele não tem uma grana bacana, tu vai e cede, porra. É uma parceria, é uma troca. Esse é um bom assunto, assim, que é um testemunho mesmo. Cara, acabei de falar sobre a parte de cobrar. Eu tenho equipamento, não. Só que várias vezes quando você me chama pra poder fazer operação de câmera pro show do não sei quem e tal, eu vou só eu mesmo, não levo meu equipamento nenhum, vou lá e opero a câmera. Muitas vezes o cachê é bem mais baixo do que se eu fosse fazer o filmmaking, levava equipamento e tal, não sei que valor da diária, não sei o que lá, vale muito menos. E eu falo isso pra todo mundo. Onde eu mais aprendo, onde eu mais faço questão de estar, é quando me chamam pra esse que é o de R$400. Do que é 1.500 a diária. Porque, na verdade, assim, por exemplo, eu trabalho com... Mas é que você acabou de falar. É onde é a exceção. É, exceção, exatamente. É onde eu tenho que ceder. Eu tô aqui, entendo o seguinte, não é só o valor de dinheiro. Tem um valor de experiência, de aprendizagem, que eu tô com o Baraúna, eu tô com o Alex, eu tô com o Dudu, eu tô com o Mota, eu tô com não sei quem que tá no meu ouvido cantando, fazendo as paradas. Caraca, isso aqui é muito foda. Eu tô aprendendo pra caceta a imagem, por que eu tenho que entrar aberto, por que eu tenho que estar fechado agora da hora da grua, porque não sei o que tá acontecendo. Tu aprende para cacete. Mas é exatamente isso. Eu trabalho com várias produtoras, né? Tem algumas que eu trabalho mais, outras menos, mas essa produtora que eu trabalho mais, que toda semana eu tô fazendo alguma coisa, a hora que o cara tiver um produto que é mais apertado do cachê, eu tenho que aceitar, claro, porra. É parceria. É uma questão de parceria, de troca, não é só... Além de todo o conhecimento, de todo... experiência que você absorve de outras pessoas, que ninguém sabe tudo na vida, tu tem que ter uma noção na hora que tu cede, mas também tem hora que você precisa se posicionar, porque depois que inventaram o tá ruim, o tá bom, nunca mais existiu também, para algumas pessoas. Então, assim, é ter esse equilíbrio. Isso aí você aprende tendo referências, você conversando com pessoas mais experientes que vocês. Eu trabalho com pessoas que, quando eu era criança, eu assistia, que hoje em dia eu tenho o prazer de indicar o cara ou contratar o cara,
Porra, que são pessoas, tipo o Júnior Alves, cara. Eu não sei se tu conhece, ele é um cinegrafista hoje da Globo. Aquele cara é foda. Ele faz principalmente jornalismo, mas eu vi ele fazer show que eu falo, esquece gimbal, cara. O cara fazia steadicam com o braço. Então eu imitava o cara. Eu comecei a ter uma estabilidade fazendo um movimento com câmera de 20 quilos na mão, porque eu olhava o cara e via como é que ele segurava a câmera. Eu vou imitar, porque eu não sei tudo. Uhum. Entendeu? E na vida a gente tem que copiar quem sabe, né? Então, assim, eu fui aprendendo. E eu tenho o maior prazer de hoje, às vezes, eu estar indicando o cara, chamando o cara, pra poder trabalhar pessoas que eram minha referência, entendeu? Também enfim, como diretor de imagem, eu tive referências na vida que, porra, aprendi e aprendo até hoje em dia. Todo trabalho que a gente vai, a gente absorve alguma coisa, aprende alguma coisa. Entendeu? Não tem. Eu sou muito minúsculo perto de muita gente com quem eu trabalho aí. Entendeu? A gente tá trocando ideia aqui pela amizade que a gente tem, mas tinham pessoas que tinham que estar aqui que, porra, me ensinam todo dia, entendeu? Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Falando na questão do financeiro ainda. Saber filtrar, entendeu? E procurar ter referências, buscar conhecimento com quem sabe mais e, enfim. É isso. Tá explicado. Para não ficar muito longo esse podcast, também deve estar nem sei quanto tempo também, pra gente não se alongar. Nem sei que horas são aí. Mas vamos fazer o seguinte. O preço muda, tá? Bandeira vai mudar, hein? Bandeira 2, hein? Pra não ficar tão longo assim, vamos dizer assim, porque tem muito assunto, cara. Esse cara aqui é um almanaque do audiovisual, acho que... Não, tá exagerando. Aí tem que voltar aqui mais vezes. Até vou guardar alguns assuntos que eu ia falar. Não, peraí, isso aqui eu vou guardar pra quando ele vier aqui de novo. Mas assim, tem algumas coisas que a gente tem que bater ainda antes de acabar o podcast, que é o seguinte, eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui, é o seguinte: onde você quer estar daqui a 5, 10, 15 anos? Você se imagina? Porque assim, você já sabe o que você passou, faço isso hoje em dia, você tem algum objetivo médio, curto, médio e longo prazo? Eu vou ser bem honesto contigo. Claro que tem coisas que a gente fica em off na vida. Lógico que eu tenho sonhos que eu não sou... eu sou... Peraí. Isso aí tu vai cortar, Pedro. Pra usar a palavra certa, né? Corta não, Pedro. Não, assim, eu não sou ganancioso. Eu tenho ambições na vida, mas eu não sou ganancioso. Eu quero estar bem. Eu quero estar bem de saúde, óbvio, mas eu quero estar bem financeiramente e bem com pessoas com quem eu gosto. Às vezes, a gente já trocou ideia. Porra, Barão, por que você ainda faz isso? Cara, porque às vezes você precisa fazer um trabalhinho mais em conta mesmo, tá numa posição mais abaixo e outras horas você vai estar em cima. Eu não sei exatamente onde eu vou estar daqui a 5 anos. Eu quero estar com pessoas com quem eu gosto. Tá? Tá. Principalmente isso. Mas, por exemplo, tudo bem que você não quer muita ambição, eu entendi na parte financeira, quero estar com 50 milhões. Não, isso aí, mas porque 50 milhões hoje em dia também não faz diferença mais, né? já tem, né? Mas a questão é, tipo assim, eu quero ter conquistado alguma coisa, eu não digo material, eu quero assim, cara, eu quero, por exemplo, já falei isso algumas vezes, eu quero ter um programa de televisão lançado pra... Não, isso aí tem, inclusive eu quero estar com meu nome na Netflix, eu quero estar não sei o quê. Isso sim. Esse tipo de ambição de entrega profissional, assim, você tem alguma... E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque a cada ano... Mas você pensa em alguma específica? Isso eu quero que você responda. Tem alguma? Eu quero tá com meu nome em produções, um documentário foda, num canal de stream desse aí. Que a gente já tem projeto pra isso, a gente vai estar em breve. E a cada ano minha vida, graças a Deus, profissional vai crescendo. Então, assim, eu tenho alguns projetos, a gente tem junto alguns, eu tenho com outras pessoas também, e a gente vai estar crescendo, cara. Eu não sei te dizer exatamente, vou estar num filme específico de Hollywood. Não é isso. Entendeu? Eu quero estar melhor profissionalmente, eu quero estar em projetos melhores, maiores, mas, enfim, qual o seu projeto? Me fala aí onde tu vai estar daqui a 5 anos. Cara, daqui a... Porque aí eu aprendo e me inspira. Não, é sério, tipo assim... Eu tô falando sério também, eu tô de sacanagem, eu aprendo contigo pra caralho. Claro, não, a gente aprende com todo mundo, assim, quem seja. Eu acho que não sei se eu respondi isso em algum outro podcast aqui, mas do ano passado pra esse ano, vamos dizer assim, teve uma virada de chave aqui na LRD. A gente tem cada vez mais buscado, vamos dizer assim,
trabalhar em projetos maiores que ocupem mais espaço de tempo na agenda e que precise correr menos atrás de picadinhos. Como que lá atrás é normal você fazer... Eu prefiro fazer hoje um trabalho de 10 mil do que 10 trabalhos de 1000, entendeu? Sim. E aí eu acho que aqui tem um valor e uma entrega diferente. Então, por exemplo, esse ano a gente quer produzir 3 curtas-metragens, concorrer a prêmio, trabalhar fotografia, direção e tal. Não comprei equipamento, sei lá quantos R$1.000 à toa. A gente quer cada vez mais entrar no mercado de publicidade, na questão de storytelling, trazer propagandas que impactam e tudo mais. Então, assim, pegar uns budgets maiores nos trabalhos que ocupam mais tempo. 5 meses num documentário da Netflix, do não sei o quê. Tudo bem, eu prefiro abdicar de outros trabalhos menores, mas isso digo eu, tenho uma empresa, então eu posso alocar. Assim, a diferença é que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender em relação a Douglas Baraúna. Eu não sou uma empresa, eu sou uma pessoa. Eu trabalho com várias empresas. Trabalho mais com umas do que outras, isso é normal. Então, assim, eu não tenho uma marca como a LRD, eu não sou uma LRD como o Leonardo é, apesar de você também trabalhar com outras produtoras. Então, assim, existe um pouco essa diferença. Tem gente até que tem... mas você não trabalha só com a Finger? Porque vê eu trabalhando muito com a Finger. Sim, mas eu trabalho também com a Checkmate. Entendeu? Eu também trabalho com o Denadai, eu trabalho com a Globo, eu trabalho com a Record. E vamos trabalhar com todo mundo. Tem mais proximidade com um do que com outros. Mas também, isso que você falou faz parte também da minha vida. Tá em projetos melhores. Eu faço isso já há alguns tempos. A cada ano vem melhorando. Projetos melhores, onde a gente tem um retorno melhor financeiro, um retorno melhor até pro próprio nome, né? Isso aí com o tempo é natural. Até para quem tá começando entender que você não vai fazer um eventinho pequeno a vida toda, cara. Se você se valorizar, se der o respeito, entendeu? Correr atrás, tiver bom relacionamento... Isso aí é o segredo. Tu não vai ser amigo de todo mundo, nem puxa saco de todo mundo, que eu conheço puxa saco, que ninguém quer trabalhar com cara. Você vai ter mais amizade com uns do que com outros, mas, cara, é natural, vai crescendo, é com o tempo, um degrauzinho de cada vez, entendeu? Sim. Respondendo a pergunta, assim, já falei da virada de chave e tal, que a gente tem feito bastante dessas coisas, então eu acho que assim, minhas perspectivas é que em 3 anos a gente consiga ter uma entrega dessa. Vou colocar uma série mesmo, não é nem minissérie ou coisa, produto grande numa Prime da vida, numa Netflix, um Globoplay, alguma coisa do tipo. Tem, assim, objetivo desse em 3 anos. E depois, uma vez conseguido isso, eu acho que o resto vai desandando com uma ou duas da vida, uma fluindo, conspiração, exato, faz filme, faz... Exatamente. Enfim, o universo... eu acho que a empresa vai... Tem um destino muito parecido com o destino do pessoal, né? Se você for fazendo agindo da forma certa, trabalhando correto, se dedicando, entregando o melhor, uma coisa que pra mim não tem diferença. Eu fiz um eventinho pequenininho, que pagou pouquinho, ou eu fiz um eventão grandão que fiz o Rock in Rio, eu vou entregar da mesma forma. Vou entregar o meu melhor. Aqui, ó. Não dá pra gente... Eu tenho tatuado aqui 101%, que é esse, cara, a gente tem que sempre se dar o 100% e entregar a mais. Isso. Mas se cobrar demais hoje em dia, tem esse negócio do mimimi. Não, cara, eu vou sempre o melhor possível. Vestir a camisa e o casaco da empresa e dar o meu melhor. Se eu vou ganhar R$50, R$500, R$1.000 ou R$3.000 numa diária. Não interessa. Fazer uma câmera cinegrafista, pôr a live do não sei o que lá, que é R$500 no Bangu. Eu vou dar o meu melhor. Eu tenho que entregar o meu melhor, meu nome e tudo mais. Sim. Eu vou fazer o comercial do Lavitan, que pagou R$200 mil. Eu vou dar o meu melhor. Acho que esse é uma diretriz. Acho que o que diferencia um pouco quando você fala sobre ser uma pessoa só, com um CPF e tal, e ser, ou até também um CNPJ, mas uma pessoa só, e ter uma empresa, uma equipe, é que eu consigo hoje, talvez, pensar de formas diferentes. Por exemplo, o Léo quer dirigir, não sei o que, o curta e tal, não. E aí eu falei que eu quero pegar um projeto maior de 5 meses e tal, mas em paralelo eu posso continuar pegando os menores. Sim, claro. Porque eu posso colocar o Tacho, o Vaz, o Pedro, o João, o Bernardo, o XYZ, que trabalha com a gente sempre, pra poder tocar os projetos menores.
Talvez a pessoa que não tenha uma produtora, talvez você não consiga mandar pessoas no teu lugar, porque o teu nome é o teu nome, o Douglas é o Douglas. Tipo eu. Tu na próxima convenção, tu fala, não, vou fechar com o Douglas. Não vou tem mandar regra. o Joãozinho. Na verdade, não tem muita regra. A gente vai muito de produção, de produto para produto, enfim. Às vezes a gente tem um pacote de evento fechado para determinado cliente que no meio daquilo ali pintou um outro evento que você precisa estar lá também, então você bota alguém para te cobrir, enfim, a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Mas a cabeça do empreendedor tem que ser essa, né? Tu tem que saber o que é pessoa e empresa, separar. Porque tem muita gente que não consegue vingar por causa disso. O cara começa uma coisa que eu tenho em mim, eu não posso virar concorrente dos meus parceiros. Ou eu sou concorrente, eu tô falando de profissional, tá? Não tô falando de pessoal, não. Ou eu sou concorrente, ou eu sou parceiro. Não adianta eu mandar orçamento junto contigo pro mesmo cliente e se você fechar, eu querer estar contigo. Aí é complicado. Tá entendendo? Concordo. Isso existe também, mas enfim. Tu saber separar as coisas e tocar. Entendeu? Nunca tinha pensado nisso, é verdade. Verdade. A gente tem que fazer escolhas na vida. Claro. Eu teve um momento na minha vida onde eu tinha um desejo de investir em equipamento e tal. Aí eu travei e pensei, pera lá. Aí eu vou começar a virar concorrente do meu principal parceiro, dos meus 2, 3 principais parceiros. Será que isso é bom pra mim? Você que tá começando a pensar nisso. Não vai mandar orçamento pro junto com o teu parceiro depois que ele tá junto, não, irmão. O cara não vai te levar. E é natural, não tem nada de errado, não. Não tem nada de errado. Entendeu? E às vezes você vai estar junto também. O cara pode gostar de você, confiar em você, saber que você não vai atravessar ele, entendeu? Saber fazer a gestão de empresa e de vida, entendeu? Profissional. Essa diferencial, como você falou. Equilibrar as coisas. Você falou agora sobre Rock in Rio, né? Esse ano, estava em 2023, mas em 2022 a gente fez... Você fez a parte de direção de imagem, né, do Rock in Rio. Eu fiz a parte de cinegrafista junto com outros câmeras a parte também. De game, né? A parte de game, a gente não foi o Rock in Rio show do Justin Bieber, infelizmente, por ter sido. Mas Não, até parceiro, o cara que fez quem fez o Palco Mundo foi o Ângelo, lá da TV Globo lá. Mas tinha um Bruno. Ele foi lá no... Passou lá. Tem um Bruno também, que faz o The Voice também, amigão nosso. Tinha um Arthur que fazia o Sansa. Mas, enfim, a Finger, no caso, né, que foi a contratante da gente. Ela fez a parte da Arena parte da Game XP. E aí... Não, Game XP não. Arena. A Arena Game. Arena Mas Game tinha um bagulho XP ali no meio. Já foi. É porque, assim, na verdade, o primeiro ano, te interrompendo rapidinho, eu também fiz, em 2017, eu fiz o... Aí sim era Arena Game XP. Era Game XP. O primeiro ano que teve game no Rock in Rio foi em 2017 e foi Game XP. Aí teve de 2019... 19 teve Rock in Rio, isso. Aí 21 não teve porque teve pandemia e foi 2022. Só que aí mudou o projeto. Virou Arena Game. Mudou algumas coisas, mas a ideia é a mesma. Deve ter um dono diferente. O foco é game, a ideia é a mesma. E aí, te interrompi, fala aí. Não, aí minha dúvida é entender um pouco mais sobre a dinâmica, entender um pouco mais sobre como que funcionou e tal. Tinha show, tinha game, tinha... Como que é cortar game, como que é? Porque assim, pra quem não sabe, quando você faz a direção de imagem pra um show, você tem as 16 câmeras e você tá o tempo inteiro cortando as 16 câmeras. Câmera 1, 5, 10, grua, vem, blá, blá, blá. Quando você tem um game pra cortar, vem um outro corte do game. Como é que funciona? Às vezes você nem toca. Você ficaria tipo assim, agora tá na parte do game. Mas na verdade assim, levando pra... Vou usar o futebol de exemplo, né? O futebol, tu tem uma transmissão onde você tem um apresentador, geralmente, seja no estúdio ou seja na cabine do estádio, e você tem as câmeras distribuídas no campo, no estádio, para fazer a transmissão, onde você tem a parte do jogo e tu tem torcida, tu tem várias opções, né, dentro. Já quando tu fala de game, depende do game. Primeira de tiro. Aí vamos usar um CS como referência. O CS, ele vai ter... São 2 times dentro de um mapa, onde cada time tem, sei lá, 6 pessoas de cada lado. E aí você tem um computador, que é a base, né, desse game, que distribui o sinal para os outros computadores dos jogadores.
onde você pega é como se fosse uma câmera, você faz um corte de câmeras à parte dentro do game. Você escolhe como você quer ver o game. Se você bota o mapa por cima, se você escolhe personagem por personagem dentro do game. Uma coisa importante dentro de uma transmissão de game, por exemplo, isso eu aprendi com o dedinho, que me ensinou a cortar game, né? Aprendo muito ainda, não sei tudo sobre game não, tá? Tem gente que sabe muito mais do que eu. Mas uma coisa que eu aprendi, por exemplo, aí, rapidinho, voltando, aí tu tem essa transmissão, esse corte numa máquina. Esse é o ponto, já vem pronto. E aí eu recebo no meu PGM esse corte pronto. É uma outra pessoa fazendo o corte das câmeras dentro do game. Já no caso do Rock in Rio, nós tínhamos câmeras distribuídas dentro do ginásio, né? E tu tinha sinal do game, por exemplo. Vem 2 sinais, chama Spec 1 e Spec 2, que são 2 opções. Se um cair, tu tem o outro. Entendeu? É como se fosse um backup. E uma regra básica, por exemplo, o cara que tá cortando o spec, que é essa tela do jogo, ele tem que ficar atento ao que tá acontecendo no game. Por exemplo, tu tem 6 de cada lado. Começa a morrer mais de um time, tu vai mostrar qual jogador. Se tu tem 3 de um time e 1 de outro time, qual que tu vai mostrar? Se fosse você, Léo, quem tu cortaria? Eu cortei num só. Vai subir a pressão dos 3. Por que tu cortaria nesse cara? A chance dele morrer é maior. Tu não vai perder a cena importante, que é o claro, final do round. É isso aí. Mas tem gente que corta errado. Vai lá pros aí 3. tu perde. É igual o cara que faz a linha do impedimento no futebol e dá mole e não pega a porra do impedimento. Entendi. Entendeu? Tu tem que saber o que tu tá fazendo ali na hora. Se tu tá na função de cortar o spec, filho, entenda do jogo e preste atenção na porra do jogo. Então, mas aí chega o sinal do game, mas também tem, como você falou, as câmeras. Por exemplo, Sim, eu tava pegando o jogador por fora. Vamos supor, o cara tá em casa, tá assistindo o game estourado na tela. Né? Não tá vendo nem a cara do jogador, tá? Picture in picture, sei lá. Mas aí ainda tem as câmeras que estão pegando os caras. Aí vai do evento em si. Lá no Rock in Rio, lá na arena do game, no Rock in Rio, nós tínhamos as câmeras, porque existia um palco. Além desse palco, existia 2 estúdios. Um estúdio principal. Existia um estúdio principal com os apresentadores e comentaristas do jogo que tivesse em cena no momento. Como a Globo faz lá com o Galvão Bueno, o Júnior e o Pedrinho. Entendeu? Na hora que tá rolando o jogo, tu enche tela com o jogo, com esse spec que tem outra pessoa cortando, e alguém vai ficar narrando em off. Acabou um round, ou tá no intervalo do round, aí tu vai voltar pro apresentador, pro comentarista. Só que existe um roteiro dentro do Game XP, do Arena Gameplay lá, que existia shows, existia disputa de jogos diferentes, existia apresentações, competições no palco. Então, dependia da dinâmica do roteiro do dia, do evento em si. Mas tu tinha essa dinâmica, né? Uma hora você tá mostrando no palco, o apresentador, vai lá o cantor, o Alok tocou lá no dia, acabou o show do Alok, de repente chamaram o Just Dance. Aí já o Just Dance, o que você faz? Você não tem o spec cortando as telas do jogo. Você tem um jogo... Isso morre, esse PGM morre. Isso. Esse fica lá em off. Eu não tô usando ele agora. Do Just Dance, que é um jogo de dança, né? Existe uma tela com os movimentos que você tem que repetir. Então tu tem que mostrar. Geralmente, o que tu faz? Tu faz um pip dessa tela do game, que é a referência, né? A referência da dança, que é o que o jogador tem que repetir. E aí você pega o jogo, né? A dança lá no momento. Que aí é o corte de imagem mesmo. Isso, aí vai do momento, depende do jogo, enfim. Tu tem que ter... Aí tu, por exemplo, quando você faz um jogo, principalmente de tiro, que você tem uma disputa, geralmente você faz duas bancadas, né? Com os 2 times. Então tu tem câmeras posicionadas, microcâmeras na cara de cada jogador. Aí é uma opção de corte. Tu tem uma câmera na cara de cada jogador. Você matou o Vaz, eu mostro o spec na hora que o Vaz morreu, só que tu tem tua reação. Eu tenho que rapidinho cortar pra tua reação no teu rosto. Tu vai levantar, vibrar. E aí, muitas vezes, você tem um replay. Um cara que grava a tua câmera e o spec. Aí vai do diretor de imagem, vai da linguagem. Eu posso dar o replay do game
E depois, na sequência, o replay de você comemorando. Aí vai da estrutura. Aí vai a criatividade também. Aí eu falei, cada diretor tem uma criatividade exatamente, diferente na hora de cortar. O que vai dar, o que não vai dar. Exato, e às vezes depende do produto, da marca do game. Tem marca que não quer exibir. Existe, eles chamam de atletas, né? Pessoas que estão famosas com isso, que ganham dinheiro de verdade, rola muita grana com isso, enfim. É um mundo, é uma novidade, que quem deu mole aí, não aproveitou, é igual o streaming. Quem não aproveitou ficou pra trás. Sim. Game é um dos nossos projetos. Em off, paralelo aqui, é um dos nossos projetos pra esse ano também, falar sobre isso. Games, né? Mas acabou o spoiler aqui. Mas, né, vamos falar de um outro assunto que é o seguinte. Na hora de você montar, falando de uma gravação de um clipe, como que você, né, na hora de você fazer a parte técnica e montar a fotografia e tudo mais, como que você raciocina, vamos dizer assim, na hora de montar ângulo de câmera? Por que a grua fica na direita, a grua não fica na esquerda? Por que aqui tá aberta, aqui que tá fechada, aqui que tá assim, assim. Vai muito do projeto, né? Por exemplo, um clipe geralmente tem uma estrutura menor. Apesar de hoje em dia não se vender mais DVD, a gente chama de DVD. Vamos gravar um DVD dupla sertaneja específica. Primeira coisa, você precisa saber onde é a gravação. É numa praia, é numa casa de show, num lugar... Qual é o fundo, onde é a posição? Tem um palco, não tem? É 360? Essa semana fizemos lá o ensaio da Anitta, era 360, então tu tem que ter câmera de todos os lados cobrindo. Só que tem câmera de todos os lados, você às vezes não quer mostrar determinada, né, situação, ou determinada pessoa, alguma coisa que você não pode mostrar. Acontece muito disso. Primeira coisa é você saber onde é. Tu tem que conversar com quem tá idealizando o DVD ou a gravação, o diretor de fotografia, se não for você. Quem é o diretor? Uma coisa é fazer fotografia, outra coisa é fazer direção de imagem. O cara que faz fotografia, o cara pensa na luz, ele pensa no enquadramento. Porque ele tem que saber de onde está vindo a luz, qual cor de luz, qual temperatura de luz e como enquadra. Então ele tem que saber qual lente ele vai usar. Porque cada cena tem uma história a se passar, né? Então, assim, é importante saber onde qual tipo de iluminação vai ser usada. Tem público, não tem público, entendeu? Então, a primeira coisa é tu conversar com quem tá dirigindo em si, fazendo a fotografia, que tem um diretor do produto, tem um diretor de fotografia e tem um diretor de imagem, que é o cara que faz o corte, que muitas vezes você simplesmente aperta o botão seguindo o que o diretor geral tá falando. Outras vezes você cria. Certo. Mas então a gente precisa saber, às vezes você tem mais de uma pessoa em cena, ou é só um cantor, é só um vocalista, tem dois vocalistas, Bom uma ponto, dupla. Porque se tu tá com uma dupla, você tem que ter câmera, pelo menos garantindo os dois o tempo todo. Se tu tem participação, se não tem, se a participação é um grupo, então assim, é relativo, né? Então se tu tá trabalhando com câmeras frontais, você precisa cruzar, se é uma dupla. Eles trocaram, quem tá cruzado tem que saber que cruzou, tu tem que trocar quem tá enquadrando, entendeu? Então vai muito disso, mas assim, é meio que um padrão você ter uma câmera geral, garantindo a boca de cena. Toda. Porque ali tu tá garantido. Perdeu alguma coisa, tu vai ter ali. É a margem de segurança, é a câmera de segurança. Deu câmera de segurança. Aberta ali, tudo. Exato. Geralmente você tem uma câmera ou duas mais fechadas, uma mais apertadinha num close, outra com um plano médio. E às vezes tu tem Vamos pegar um exemplo específico para quem tá em casa poder imaginar a cena. Ensaio da Anitta que você fez antes de ontem. E ela, vamos falar o cenário ideal. Só ela. E não é 360. Ela tá na tua frente, é uma pessoa só. Tá. Então vamos lá. Tem uma que vai garantir. O que eu faria? Tá. Pensando em posição de câmera, eu botaria uma central. Festival, vamos transmitir um show da Anitta lá, o festival. Uma câmera central garantindo a boca de cena. Uma câmera close e uma câmera plano médio ou que dê também ela inteira. Porque às vezes tu tem uma dança dela, tu tem alguma coisa mais, um figurino que você precisa mostrar, uma marca que tem. É bacana você ter, além essas duas, elas não estarem frontais com a geral. Vamos botar a câmera 1 é a geral. Eu botaria um geral. Um geral. 2 close. 2 close, 3.
Pan-americano, sei lá, uma coisa assim. Às vezes no multiview tu não vai ver essa sequência, porque no multiview do diretor de imagem, o padrão é você seguir uma ordem na sequência que é posicionada as câmeras. Bom ponto, olha aí, ó. Isso aí vai do diretor de imagem. Eu já fiz diferente, depois eu aprendi com quem já entendia mais do que eu em seguir a ordem. Se eu vou começar da esquerda pra direita. 1, 2, 3, 4. Aí vai lá pra frente, 4, 5, mas isso é relativo. Então, assim, eu teria 2 câmeras. Eu teria uma central, geral. Primeira câmera número 1, geral, pegando a boca de cena inteira. Teria 2. Uma na esquerda, pegando... perfilado. Porque se eu precisar cruzar, ela mudou de lado, ela tá de frente. Tá de frente pra falar com o público pro lado de cá. Ela nunca vai estar de lado tá. pra câmera. Ela vai ter sempre uma câmera de frente pra ela. Porque o cantor não fica assim o tempo todo, ele vira de lado. O tempo inteiro, conversando com o público. Vira com o público, às vezes com a banda, com o guitarrista que sola, enfim. Botaria 2 câmeras com planos um pouco mais aberto, um outro mais apertado. Né? Meio perfilado. É bacana tu ter uma camate. Aí vai do projeto. Tem mais equipamento, melhor. Mas pelo menos uma camete que tu consiga ter um recuo que tu mostre o palco todo. Mais o porque com a camete, quem não sabe camete é a grua. Então a grua, a Anitta tá aqui, você tem a grua que faz o movimento pra trás, você pega o palco, a galera. Chama camete porque é a marca é a principal marca de grua eletrônica que existe, é a camete. Então é igual tu falar que vai tomar Coca-Cola, mas na verdade vai tomar um refrigerante. Tá. Botaria essa camate essa grua com uma grande angular, que seria bacana, que tu vai dar dimensão, grandiosidade pro local, tu mostra público, tu tem recuo e tu consegue aproximar no palco. Chegar lá tu tem esse movimento, artista. Isso, de grua. Botaria um trilho, de repente, de contraplanger embaixo do palco, para poder pegar essa dança, o balé dela, esse passeio, esse vai e vem. Aí pode ser um trilho eletrônico, ou até um ligeirinho com operador, também é bonito, porque... Isso vai por identidade, né? Porque você traz movimento, porque você tá sempre com um tripé, acompanhando. Você traz um movimento, você traz uma dinâmica diferente. Vai do artista, vai do orçamento, vai do local, vai do que a pessoa quer passar com aquele show. Porque se você faz um show gospel, tu não pode passar sensualidade. E às vezes você tem uma cantora gospel porque ela pode ter um corpo um pouco... chamativo, que você precisa tomar cuidado com isso. Sim. Eu gravando em igreja, eu tomo muito cuidado com isso. Porque às vezes eu tô com uma câmera portátil em cima do palco. Ou igreja, ou um show evangélico. Eu vou fazer um contra da cantora com o público, às vezes eu tenho que defender a cintura pra baixo dela. Entendeu? Sim, respeito. Se eu vou gravar ali, então eu vou mostrar a bunda dela. Sim, entendeu? Sim, é o que ela quer, exatamente. Uma não quer que mostre, tu tem que entender o que é que o show quer entregar. Quando usar um stead, por exemplo? O Steadicam... Quando usar? Quando você tiver orçamento pra pagar ele. Não, mas assim... Porque tem gente que quer e não tem orçamento. O fulano faz... Não, cara, então... Aí vai, mas não, dentro de um show, eu acho bonito esse passeio em cima do palco. De banda pra artista, contraplano de artista com público. Entendeu? Saber a hora. Aí é importante você ter o diretor de imagem, porque você nunca vai deixar esse Steadicam vazar, o operador de Steadicam vazar. Ele entra e ele sai da cena sendo defendido, pra ele não vazar. Você tem que ter uma câmera segurando num instrumento, ou num back, ou num enquadramento que pegue o cantor e não pegue o Steadicam, né? Então, assim, é você saber ter o equilíbrio. É igual hoje em dia, eu tava vendo, ultimamente tem sido muito usado aquele drone... FPV? Tá usando sempre, todos os shows agora. Todo show que você vê... agora. Tinha. É lindo, eu acho bacana pra caramba. A primeira vez que eu vi FPV foi numa live do... Como é que é o nome da dupla sertaneja? Fernando e Sorocaba. Acredito que já devam ter usado. É a primeira vez que eu vi o Fernando e Sorocaba fazendo uma live numa pedreira. Que eles fizeram lives surreais durante a pandemia. O cara vinha de cima da pedreira e ele descia beirando a pedra e a paredona e entrava no meio dos caras. Que porra é essa? Que loucura. Lindo. Era foda. Só que hoje em dia é o tempo todo usando isso.
Tem mais imagens de drone hoje do que outros quadros. Tá ficando já cansativo. O pessoal tem que equilibrar pouquinho. É bom ter? Mas o tempo todo, porra. Tu vê, tem show que tu vê que tu, caralho. Deve ter tontura, né? Tu vem, tu gira, tu vai pra lá, tu volta pra cá e tu perdeu. Qual é o eixo desse DVD? Entendeu? Porque geralmente tu tem um eixo. É bacana, a mesma coisa é o Steadicam, o gimbal, que é o Steadicam. Saber usar. Saber usar, no tem momento que ter, certo. beleza, mas saber usar no momento certo. Entra, sai certinho. O pessoal equilibrar o uso aí. Eu gosto muito, assim, sempre que tenho pra algum cliente e tal, eu sempre tento colocar o Stead. É lindo. Porque eu acho que dá uma ideia de que, vamos supor que você não tá no local, você tá assistindo depois, meses. Sim. Você tá perto da artista, parece que tá na caminhando verdade, ali o movimento do Stead, ele te dá uma sensação em primeira pessoa, você no meio do ambiente. Isso. Né? Aí vai da lente que tu usa, enfim, mas é basicamente te dá esse movimento de continuidade. Tô andando entre eles, caramba, que legal, como é que funciona. Tu passa no baixista, vai lá no baterista, gira e tu tá atrás do cantor. É lindo isso, só que é tu equilibrar, porque o cara às vezes ele pega o Steadicam e não sabe, não pensa o movimento, aí tu investe um dinheiro, eu já vi produção assim, tu investe um dinheiro, tu paga, não é barato, e tu não sabe usar. Depois tu vai ver o resultado final, não tem nada. Aí o cara que bota uma camate num lugar errado. Não tem um take de grua legal, porque cada... Aonde usar... Uma próxima pergunta, por exemplo, a grua. Porque na direita ou na esquerda, atrás pra frente... Isso é relativo. Isso é relativo. Isso é relativo. Vai muito do local que é usado, da ideia, profundidade, tem tudo carga isso. de 6 metros, Pensando 6 metros. num show, num festival, onde tu tem um palco, você tem um palco com... Pensa no Rock in Rio. O Rock in Rio, uma referência do Rock in Rio. Palco Mundo. Você tem um palco, mas você tem toda uma testeira gigante do palco, tem as asas, as laterais do palco. Não é só o palco que importa ali onde está o artista, é todo um contexto. Então tu dá um movimento aéreo com a grua, de tu sair às vezes do meio do público e tu chega perto do palco. Entendeu? E tu tá olhando pro público, daqui a pouco tu viu aquela multidão cantando e tu vira e chega pertinho do artista. Às vezes não com a lança, às vezes no zoom. Entendeu? Legal. Então tu tem que pensar em cada situação, em cada local que você tá. Às vezes dá pra botar mais de uma grua. No Rock in Rio tem uma gigante colada no palco, tem outras mais recuadas, entendeu? No Rock in Rio tem uma de cada lado do palco e tem mais uma ou duas atrás, pra pensar num palco mundo. Já no Sunset eu sei que tem uma aqui colada no palco e tem outra um pouquinho mais recuada. Que tu tem uma que entra no palco. Eu fiz recentemente o Ludmilla lá, o Numanice pro Multishow, né? Eu fiz o Numanice, a direção de imagem, o 2, né? Que virou DVD, que tá no YouTube aí. E fiz a grua no que foi pra televisão. Foi bacana que eu fiz o início do projeto e já fiz o depois. Eu fiz uma grua que tava próxima ao palco, entendeu? Então, assim, é tu pensar no movimento. E tinha uma grua em cima da arquibancada, lá na Apoteose, onde ela tinha um movimento diferente da minha. Eu tava perto do artista. Lá, ele tava perto do público, entendeu? Então, é tu entender, pensar cada cena, cada movimento. Bom, falando muito assunto aqui, o podcast deve estar pra lá de sei lá quantas horas. O que não falta é assunto pra falar com essa pessoa aqui, que sabe de tudo, como eu falei. Sem nada. A gente tá aprendendo todo dia. Passamos por live, passamos por direção de imagem, passamos por gravação de DVD, posicionamento de câmera, falamos sobre quanto cobrar, enfim, falamos um monte de assunto. Ainda tem muita coisa que eu queria perguntar pra você. É bom que vai ter uma V2 aqui, então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque vai sair muita coisa legal aqui da V1, que foi agora, e a V2 também, que em breve vai voltar aqui. Cara, obrigado. Nada, eu que agradeço aí pela oportunidade. Que isso, eu que agradeço muito a disponibilidade de vir aqui. Eu sei que tua agenda é concorrida. Pra eu marcar com esse cara, tô mentindo? Não fala isso que o pessoal não vai me chamar pra trabalhar achando que eu já tô trabalhando. Não vai a dele não, manda job. Mas foi complicado. Peraí, não, porque, assim, calhou de ser um período que ou eu tava pegado ou você tava pegado com alguma coisa, mas deu certo. Graças a Deus. Mas, cara, obrigado mesmo pela participação. De verdade. Tamo junto. Um prazerzaço estar sempre com você. Obrigado, que venham muitos trabalhos aqui em 2023. Temos alguns, vamos terminar aqui a live já, falar de um monte de coisa. E você que tá aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Vai ter muito vídeo aqui para vocês aprenderem alguma coisa sobre audiovisual. E é isso. Valeu, galera. Nos vemos na próxima. Valeu.